Bom, gente, a gente está chegando ao fim de mais um ciclo de uma série de estudos, uma sequência de estudos para as nossas células esse mês de janeiro, no qual a gente esteve falando sobre oração em cada uma dessas semanas. E é interessante, né, a gente pensar que os discípulos de Jesus perguntaram para Jesus, né? Se você for ver lá em Lucas 11, eles mesmos se aproximam de Jesus e dizem: Jesus, ensina a gente a orar, porque eles viram Jesus orando. O texto diz que Jesus tinha saído para orar e quando Jesus volta, eles falam: mestre, ensina a gente a orar igual os discípulos de João Batista aprenderam a orar. Então, oração a gente aprende. Oração a gente aprende com quem ora. E os discípulos viram Jesus orando e queriam aprender a orar com ele, porque era o mestre deles. E durante essas semanas, nas nossas células, semana após semana, conforme a gente ia entrando no assunto da oração, a gente foi percebendo o importante que é para a gente, como igreja, ter uma vida de oração profunda, uma vida de oração rica. A gente esteve vendo que a oração é o que nos conecta a Deus, que a oração é uma resposta de uma busca de Deus por nós, uma busca de amor, porque Ele quer se relacionar conosco através da oração. E a gente, por amor, responde a esse interesse de Deus por nós, orando, tendo essa comunhão, passando tempo com Ele, escutando Deus, né? Não é aquela lista de supermercado: eu preciso, eu quero, eu necessito, está faltando, e aquilo outro que não veio. Não, é um tempo com Ele, desenvolvendo profundidade de relacionamento, escutando a voz dEle, respondendo, obedecendo aquilo que Ele nos fala. A gente também viu durante esse mês que oração, ela pode ser feita não só por nós, mas a gente tem a oração como uma arma de guerra, de intercessão pelos nossos irmãos. A gente viu através de diversas referências bíblicas e exemplos o quanto é necessário que a gente desenvolva esse relacionamento de amor, porque é ali que a gente descobre quem a gente é nele, é ali que a gente ouve dele como um espelho, né? Quem ele é e quem nós somos, a gente encontra o nosso propósito, que a gente intercede pelo outro, o quão poderoso é isso numa guerra que a gente vem vivendo, não só individualmente, não só na nossa casa, na nossa família, mas nas nossas células, como igreja de Cristo na Terra. Mas hoje, e especificamente para finalizar, a gente vai falar da oração em comunhão, da oração em grupo, da oração como igreja. Eu fico pensando que se a gente veio desenvolvendo um pensamento de que oração é relacionamento, de que oração é aquele momento que você se relaciona com teu pai, nem aquele momento que você fala, que você abre o coração, que ele te sonda, como dizia o salmista, mas que também você escuta o que ele pensa. Me buscareis e encontrareis o que? Eu te direi coisas ocultas. Ou seja, ele abre o coração dele para nós, a gente abre o coração para ele. Se isso é comunhão com o Pai, como a gente pode desenvolver uma vida de oração como igreja para desenvolver a nossa comunhão como igreja? Eu não sei quanto a vocês, mas vocês já tiveram um companheiro de oração e quando vocês se tornam íntimos dessa pessoa, porque você ora com ela? Porque nesse momento em que você ora, que você é quem você é. É nesse momento que você ora que você abre o seu coração, você conta como você está, você fala das profundezas da sua alma, você fala das suas reais necessidades. E quando você compartilha esse momento com alguém, aquela pessoa faz parte do teu ciclo mais íntimo. Porque o momento da oração é o momento em que a gente é a gente diante de Deus e diante do nosso irmão. Eu fico pensando quanto a gente tem dificuldade de não fazer orações repetitivas, né? Que a Bíblia fala de orações vãs, né? Que você fica repetindo palavras. E a gente de verdade tem aqueles momentos profundos de oração como igreja. É claro que é importante a gente desenvolver a nossa vida em oração no secreto. Mas existe um poder
na oração da igreja como corpo. Os textos que o pastor Alexandre separou para esse estudo como base, a gente poderia ter outros, né? Mas o que ele separou, que a gente tem para essa semana, está em Mateus 18 a 20, e o de Salmo 133. Primeiro a gente quer falar do de Mateus. Primeira coisa, quando ali em Mateus, né, o próprio Jesus está falando, porque esse texto é uma narrativa de Jesus, quando o próprio Jesus está falando, aquele texto que a gente conhece de cor, né? Aonde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Ele tem um contexto. E esse contexto era um contexto de reconciliação. Jesus estava ensinando o que nós deveríamos fazer quando a nossa unidade, quando o nosso relacionamento com o irmão é quebrado. Então Jesus fala, você vai até ele, você conversa com ele, se o teu irmão te ouviu, você ganhou, se ele não te ouviu, você leva uma testemunha, enfim. Jesus vem desenvolvendo esse pensamento, aí Jesus fala o seguinte, se vocês se unirem na terra, isso é ligado no céu. Tudo que vocês ligarem na terra, tudo que vocês concordarem, se 2 pessoas concordarem, isso vai ser ligado no céu. O que Jesus está querendo dizer é que existe um poder quando nós, como filhos de Deus, chegamos a um acordo, chegamos a uma unidade de pensamento, de desejo, de objetivo, de alvo. Quando isso acontece aqui na terra, isso automaticamente é ouvido por ele no céu. Quando uma realidade espiritual acontece na terra, essa realidade espiritual acontece no céu. Então não é possível a gente desenvolver um relacionamento com o Senhor sem desenvolver um relacionamento de unidade entre nós. A gente está cansado de saber, né? A gente está cansado porque a gente é uma igreja que vive célula, a gente é uma igreja em célula. A gente está cansado de saber da necessidade que a gente tem de compartilhar o que a gente crê, de ter os nossos momentos de comunhão. Mas porque a gente consegue muitas vezes desenvolver uma vida de oração pessoal, mas a gente tem tanta dificuldade de desenvolver isso em comunhão. Talvez seja um medo de compartilhar o nosso coração com o nosso irmão. Talvez seja um medo de ser julgado. Então a gente não quer contar para eles as nossas dificuldades. Tiago, e a gente viu isso na semana passada, no nosso estudo de célula. Tiago fala que se a gente confessar os nossos pecados uns aos outros, nós seremos sarados. Confessar o quê? Em comunhão, em oração. Porque se eu confesso o meu pecado para o meu irmão e o meu irmão ora por mim e juntos nós participamos da cura de Deus para a nossa vida como igreja, para a nossa vida como célula. Existe um poder quando nós estamos em comunhão, em oração. Quando Pedro, nós também vimos isso na semana passada, quando Pedro foi solto por aquela ação sobrenatural do Espírito de Deus, quando ele estava preso, e acontece aquele milagre, aquela cena de cinema, né? E Pedro é solto. Para onde ele vai? Para a igreja. E o que estava acontecendo na igreja? Eles estavam orando. A igreja não estava dispersa, apesar da perseguição, apesar do momento, Tiago tinha sido morto, o próximo líder estava preso, prestes a ser morto, e a igreja estava em comunhão e oração, e o milagre aconteceu. O outro texto que o pastor Alexandre nos coloca como referência é o de Salmo 133. Queria que você abrisse para a gente poder ler junto. E o salmista diz assim: como é bom e agradável que os irmãos vivam em união. Como é bom e agradável é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso, ou seja, o óleo da unção, o óleo precioso, não era qualquer óleo, que desce sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce sobre a gola das suas vestes. Aquele óleo da unção era derramado. Assim é comparado a comunhão, a unidade do povo de Deus. E aí ele fala, como o orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre.
aonde há comunhão, há uma ordem de Deus, há um olhar de Deus, há uma liberação de Deus, para que a bênção de Deus seja estabelecida e a vida de Deus seja estabelecida. Quando nós estamos aqui, quando fala de como é bom a união, está falando de unidade, né? O texto no original fala da unidade, dessa comunhão que gera unidade de pensamento, de sentir, de objetivo. Sabe, quando a palavra de Deus fala para a gente ficar junto, ela não está falando para a gente ficar junto com quem a gente gosta. Ela não está falando para a gente ficar junto, para a gente se reunir com quem a gente simplesmente tem afinidade. Ali não é uma opção. Você se junta com quem você se sente bem. Ali diz o quê? Aonde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome. O nome de Jesus é o ponto em comum. A unidade do corpo é o ponto em comum. A gente não escolhe, você pode escolher os seus amigos, você pode escolher com quem você quer sair para comer, você pode escolher com quem você quer sair para jogar bola, você pode escolher com quem você quer se reunir para ver um filme, mas a gente está falando de algo muito superior. A gente está falando de alguém que se junta com o outro em nome de Jesus. É isso que faz a presença de Jesus se manifestar. Quando a gente se reúne como igreja, o que nos une é o nome de Jesus, o poderoso nome de Jesus. Por isso, irmãos, durante esse mês, onde nós estivemos sendo sacudidos, reanimados, estimulados a buscar viver uma vida intensa de oração. Há uma vida onde a gente se dedica a responder em amor àquele que nos busca, aquele que olha para nós e nos chama a se relacionar. O nosso desafio para terminar esse ciclo é que a gente tenha como objetivo, como igreja, viver momentos de oração. Aproveite cada momento com a sua célula. Eu sei que nós estamos vivendo um momento na história onde nós não podemos estar juntos fisicamente para orar, mas isso não pode impedir, isso não pode nos impedir que nós estejamos juntos através das reuniões online, através dos aplicativos de relacionamento, através de uma ligação, onde você pode ligar para o seu irmão, mas não é simplesmente para conversar com ele, é para dizer: eu quero orar com você. Busque de maneira intencional estar como igreja orando. Aproveite os momentos de oração que a igreja já tem, os espaços que a igreja tem nas quintas-feiras, a reunião dos homens, a reunião que é feita de 8 às 10 da manhã. Aproveite os momentos do culto presencial que a gente tem sido feito, para que a gente junto possa estar clamando ao Senhor que venha sobre nós como igreja, como célula, como nação, como povo de Deus nessa terra. Porque, irmãos, isso não é palavra nossa, isso foram palavras do próprio Jesus: onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei. Eu espero que esse momento em que a gente está passando não nos afaste da comunhão uns com os outros, mas que nos desafie a vencer essa barreira e ser igreja, a ser família, a ser corpo, a sentir desejo de abrir o coração e dizer para o irmão: eu preciso de você. Juntos nós podemos clamar ao Pai e ver a manifestação, a ordem do Senhor sendo liberada sobre nós, porque é isso que a palavra nos promete. Eu espero que esse mês tenha mexido com a sua célula, tenha mexido com o seu coração, tenha mexido conosco como igreja. E a gente persiga o objetivo de viver em comunhão, de orar uns pelos outros e uns com os outros. Seja criativo, seja intencional, mas cumpra, porque a promessa do Senhor vai vir sobre nós quando nós obedecermos, quando tivermos a sua palavra como algo poderoso que vai fazer a diferença para nós como igreja. Minha oração é que o Senhor te abençoe, que o Senhor me abençoe, que o Senhor abençoe as nossas células e que a bênção dele, como diz o salmista, que ele ordene a bênção dele e vida sobre nós. Amém? Que Deus nos abençoe.